documentário Feed Truck. Neste ano, completaremos 8 anos desse rapazinho aqui. E faremos um documentário dividido em 9 episódios. E, obviamente, começaremos pelo início. É redundante, mas é a verdade. O ano da espera. Como tudo começou. O ano zero. Isso. Né? Era um pneu, a esplanada e um sonho. Não, mentira. Tudo começou quando a gente se conheceu no Beach Park. Verdade. O André, eu fui investidora, gente. E eu. Dois doidinhos. Só tu? Tá bom. Dois doidinhos. E aí, enfim, a gente veio para Brasília e aqui, de fato, tudo começou. Eu dei aula em diversas academias até ficar aí na insatisfação, né, de ser professora, de não gostar, né, que as pessoas me moldassem, de querer sempre estar trazendo coisas diferentes, e os donos não queriam coisas diferentes, queriam o padrão. Encontrei com a Carla, uma professora que a gente trabalhou na Bodytech, e a gente começou, resolveu, né, por essa insatisfação toda, dar aula ao ar livre. Comprou roupinha, né, igual, chamou os alunos, e aí a gente começou. Isso foi o quê? Em 2013, né, mais ou menos? 2013. E aí a gente começou a dar aula e foi pro lado do concurso. As duas entraram, fizeram um cursinho, e nesse meio termo, né, de entrar no cursinho, a gente parou com essas aulas, em conjunto, né? Eu continuei, porque as alunas, como eu já tinha formação em treinamento funcional, continuei dando, e as alunas gostaram do ar livre, e eu continuei dando as aulas ao ar livre. Mas, estudando para concurso. Só que, né, Deus não quis, né, que eu estudasse para concurso. Quando ela estudava, tinha se matriculado, o pai dela tinha pago um curso para ela. O sonho do meu pai era que eu fosse concursada. E aí, enfim, pai, nesse meio do caminho, né, ele não contava com a minha astúcia dessa mulher aqui ficar grávida. Foi onde veio Maria, né? 2013 eu engravidei. Continuei estudando, mas dava aula. Na época, a Carla me indicou para uma academia aqui no Sudoeste e para dar aula de Pilates. E as aulas, tipo, bombaram, cheiram, eram as turmas lotadas. Mas foi bem quando eu descobri que eu estava grávida que eu comecei, né, essa transição. E comecei a dar aula. O dono da academia gostou, né, dessa movimentação toda e me ofereceu uma proposta para pagar outros horários. Foi quando eu saí da Bodytech e assumi lá, porque a hora-aula era o dobro. Então, né, financeiramente, né, isso já grávida. E aí eu trouxe várias modalidades. TRX, aula de slide, que deslizava, fazia coreografia em cima dessa plataforminha lá. Uma aula de HIIT, era tipo Power HIIT, era bem queima calórica mesmo. Aí beleza, fiz isso tudo já grávida, né? Saí de licença maternidade e voltei, né? Quando eu voltei, as turmas estavam bem capengas, assim. Tu lembra quando tu tava grávida e a aluna chegou pra tu e falou que... Lembro. Se a professora... Se essa aula para emagrecer, a professora tá com a barriga desse tamanho. Eu não sabia que eu tava grávida, né? Eu ficava só o buchinho lá, a bichinha ficou toda sem graça. Mas não julgo, né, gente? Porque tem muitos profissionais. Porque não deixa de ser uma verdade. É verdade, ó. Tanto é que um dos critérios quando eu engravidei pra voltar era, eu lembrava disso dela, né? O tempo todo. Não, né, gente, agora eu tenho mais menino na barriga, agora o menino saiu, eu vou ter que perder esse bucho. Beleza, voltei. Só que aí eu já tinha meio que desistido do concurso, né? Com filho, não consegui manter essa rotina de estudo. Mesmo depois voltando, eu estudei até o final da gravidez, né? Conciliando trabalho e estudo, mas quando eu voltei, a academia tava tipo meio parada, aquela coisa, povo sumido. E aí, o fato de eu ter, né, uma filha para criar agora já eram outras responsabilidades. E eu propus pro dono da academia para me tornar coordenadora, porque eu cheguei para ele e falei, eu digo, ó, vamos organizar essa bagaça aqui. Ousada, né? Ousada ela. E aí ele topou e eu fiz. E foi bem quando eu tive a ideia de fazer um desafio. Meu primeiro desafio foi 2014, galera. PBZ, que era o desafio Projeto Barriga Zero. E aí a ideia eram 2 equipes e pegava a academia toda. Então foi uma movimentação assim bem legal.
e era a equipe amarela, que era a minha, e a equipe azul. Quem ganhou? Né? Não preciso nem falar. Beleza, passou um tempo depois dessa movimentação toda, aí o dono chegou e disse, tô pensando em tirar uns horários, porque esse horário da manhã tá muito, né, muito tranquilo. E aí veio essa insatisfação o primeiro problema que eu tive que resolver, um dos, né? E aí eu disse, calma, eu já tinha feito umas aulas no meu período de licença de CrossFit. CrossFit, né? E eu gostei, né? E a maior insatisfação das pessoas era, eu quero ter resultado, mas eu não tenho 2 horas. Quem treina às 6h30 da manhã é uma galera que tem 2 horas para ficar na academia. Como que eu posso trazer uma aula em que a pessoa consiga fazer tudo em uma aula e não precise treinar todos os dias? E aí eu disse, me dá um mês que eu vou testar uma modalidade. E aí eu gostei do CrossFit, mas eu gostava do funcional. Eu gostava da musculação, eu disse, eu vou pegar o mix de tudo e montar uma aula só e vamos ver o que dá. Eu tinha um mês, então eu estava testando. A gente saiu de 3 para 16 alunos, que era o limite da sala. Sem falar das pessoas que ficavam lá do lado de fora, assim, tipo, esperando ou querendo entrar. Não tinha, não e cabia. faziam só musculação e teve gente até que migrou, tipo, fazia um plano na academia, mudou para conseguir englobar essas aulas também. Só que faltava espaço, né? Faltava espaço. E aí começou, né? A galera viu o resultado das alunas, que foi um resultado bem bom, né? Daquela galera, e queria colocar em outros horários e principalmente o horário da noite. Mas o dono não queria, né? Ele não queria colocar uma aula, não queria outros horários, mas ele manteve a minha aula, que era o que ele ia tirar. E aí uma aluna deu a ideia, vamos para um parque que tem aqui perto, e aí você dá essa aula lá no parque. Aí a gente foi pro parque. E aí veio um segundo problema. Por quê? Porque elas gostaram do ambiente ao ar livre. Então imagina, você passa a maioria das pessoas o dia inteiro fechada, sentada, enclausurada, aí você vai pra academia, sentada, enclausurada, né? E aí elas adoraram. Só que eu tinha criado a aula, estava uma aula bem recente, e eu seguia os parâmetros. Tinha que ter equipamento, tinha que ter diversificação. Eu sempre fui dessa de mudar tudo, fazer diferente, mudar exercício, mudar equipamento e mudar tudo. Como que eu ia levar todos esses equipamentos pro parque, para essa galera? E aí eu comecei a pesquisar, né? Coisas, Google, e achei uma empresa de Boston que já tinha esse modelo de negócio. Entrei em contato com eles e não falava inglês, mas Google Translator, e assim, uma coisa que uma coisa que eu, né, gosto muito em mim é que se eu quero muito uma coisa, eu não vejo dificuldades no caminho. Por aí já, né, teriam várias dificuldades. Fui atrás do cara, encontrei uma aluna que falava inglês, o cara queria ligar para conversar, mas o valor era muito alto. A gente não tinha dinheiro. Era inviável. E lá eles não têm essa coisa do parcelamento, né? Uma vez, pronto, acabou. E fora o valor do equipamento, era o valor de transporte, taxa. Eu disse, não, a opção é eu procurar um sócio, né? Alguém que pudesse nos ajudar nessa questão financeira e até mesmo burocrática, porque assim, imagina, era algo novo. Nunca fizemos nada. No Brasil a gente não viu nada, a gente pesquisou horrores. Uma coisa que a gente não falou é que assim, o André, quando a gente se conheceu fazendo educação física, mas quando a gente veio aqui para Brasília, eu já vim formada, ele não. Ele largou a educação física e quando ele voltou para a área de TI. Ele não voltou para essa área de educação física. Então, assim, ele não começou contra aqui de início comigo, né? Mas o tempo todo, sempre ideias, a gente sempre, até hoje, né? Nada sai só de um ou só de outro, a gente conversa muito, quando tem ideia, debate, é viável, não é? Então a gente tem. E aí eu disse, não, vou falar com o dono da academia. Ele tem dinheiro, se ele quiser investir, ele vai investir. E pode ser uma unidade, né, móvel. Olha só que bacana. Isso há 8, 9 anos atrás não existia. E aí, no dia que eu estava chegando para dar aula, para falar com ele, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. A mensagem não era para mim, obviamente. Foi uma mensagem errada.
Na época, o WhatsApp não tinha a opção de apagar, então não tinha o que ele fazer. E ele estava falando mal de mim para outra pessoa. As coisas não acontecem por acaso, tá? E aí eu entendi que não, Não é não ele. é ele. Não é ele. Não vai ser tão fácil Entendemos assim, o Gabriela. sinal divino que veio. Né? Entendi o sinal, fiquei muito chateada, óbvio, né? Porque eu estava me dedicando a fazer com que a academia crescesse, movimentasse, né? Entrei, trabalhei, dei aula, fui embora. Por vários dias seguidos, né? Aí logo eu saí da coordenação, não tinha mais clima para manter aquilo. E eu já pensei em como fazer isso dar certo. E eu saí mostrando o projeto para todos os alunos. Porque eu sou dessas e eu saio falando mesmo, não tô nem aí se para quem acha que porque se você falar não vai conquistar. Não, eu acredito o contrário, porque quanto mais você fala, mais pessoas ao seu redor vão te ajudar a construir aquilo. Tanto é que os alunos compraram super a ideia. Os alunos compraram a ideia. Uma das alunas me passou para um primo dela que é diretor do Sebrae, e aí eu fiz curso. Foi o primeiro curso que eu fiz e foi assim um divisor de águas, porque aprendi muito e foi uma construção, né, do projeto em si. E foi no curso que eu aprendi a fazer dinheiro com nada, né? Porque no curso você fica imerso uma semana e você tem que construir uma empresa do zero e não pode ser da sua, né, do seu ramo, aquilo que você já tem. Eu não tinha empresa nenhuma, mas não podia ser na área de educação física. E aí a gente tinha R$10. Era. Eu lembro que era o curso o dia todo e você tinha a noite. E aí o André comprou os ingredientes, a gente tirava a noite, né, madrugada dentro para fazer brownie, brigadeiro, cookie. Não, no início, não essa era. semana era só cookies. Foi. Essa semana, né? Então eu fazia os cookies. E aí o André levava na academia para vender, porque eu tava na imersão. Levava no trabalho? Levava pro trabalho, ele já trabalhava na área de TI. E assim, eu segui o curso. E aí eu disse, cara, vai ser, né? Em contrapartida, nesse meio tempo, eu disse, eu não tenho a grana para investir. Mas eu posso encontrar uma empresa aqui no Brasil, que aí já facilita, que aceite o projeto e faça. Encontrei essa empresa. Não conhecia, não era indicação, mas foi a única que disse, não, a gente topa fazer esse projeto e seguir. Arrumamos agora, né, outro problema que é o dinheiro da entrada. E aí lá vai. Eu disse, vamos fazer cookie. Fazer cookie, vamos vender no sinal, vamos dar aula, é fim de semana, em todo lugar, né? E aí começou. Aí eu aumentei as possibilidades. Não era mais só cookie, era cookie, brownie, coxinha, tudo fit, low carb, né, sem glúten. Eu tava nessa vibe nessa época. Chips de batata doce, eu lembro, dava um trabalho da porra pra fazer aquilo. O brownie era gostoso. E a gente saiu vendendo. Eu digo, não, mas a gente precisa mais, eu preciso acelerar. Por quê? Porque muita gente agora já sabe do projeto. Então, se vier alguém com grana, vai meio que passar na frente. Aí, saí, eu digo, se eu consigo levar umas 10 alunas para um aulão, eu vou chamar outros professores que também queiram entrar, né, de sociedade no projeto, porque aí cada aluno leva a sua galera e junta todo mundo, um monte de galera, a gente consegue diminuir o tempo de espera para poder fazer esse pedido, né? E aí falei com um monte, a maioria não topou, né? Com medo, ou porque não tinha dinheiro. Dinheiro eu também não tinha, né? Então, não era desculpa, mas o receio, né? E aí 4 toparam. Então ficamos as 4 e aí a gente foi movimentando. Aula disso, aula daquilo, fim de semana. Evento, festa. Tudo que a gente pudesse fazer para levantar a grana, a gente foi fazendo. E aí a gente conseguiu, né, o dinheiro da entrada, mas ainda faltava. E eu falei, eu digo, galera, a gente vai ter que tirar dinheiro do bolso agora. E aí 2, né, resistiram, não continuaram à frente, e aí ficou eu e a Tamara, e a gente se dedicou, não, vamos lá, vamos correr atrás e tira do bolso e faz o negócio acontecer. Nesse meio tempo, né, eu já estava na academia toda movimentando a galera, fui demitida.
razão, né, minha gente? Porque se fosse comigo, eu faria a mesma coisa. Fui demitida e peguei toda a grana e investi no negócio, comprei equipamento. E aí a gente foi pro parque, então a gente começou as aulas no parque. Já levando tudo. Já levando equipamento, em carrinho. porque com o dinheiro, né, foi investido. E era no braço mesmo, não tinha carrinho Não ainda. tinha carrinho, não. Eu levava lembro- barra no braço, era querobel, eu ia e voltava. Quando eu terminava de levar tudo, da meia hora que Já elas tinha treinavam, voltado, já tinha que voltar. E aí eu lembro que uma vez estava carregando várias barras, Maria Clara pequenininha, Soltou assim, não uma foi? barra soltou e caiu na cabeça e dela. Caiu, se não caiu, né? Mas ela tava pertinho, a barra começou a cair assim, Caiu ela na caiu cabeça. como se ela não tinha força para segurar a barra, né? Nossa, quase Então ela morri. caiu E assim, aí eu ainda disse, a bem que ela gente não se precisa de um machucou. carrinho, a gente precisa de equipamento. E aí eu agoniada, e eu disse, esse negócio que não chega, e aí foi atrasando, e o negócio atrasou, e o negócio atrasou. E as turmas já estavam cheias, graças a Deus, porque muita gente já veio da academia, então o problema nem era mais o dinheiro, era a espera do truck em si. E o cara não me mandava foto, ele não, não, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu digo, pronto, quer ver que eu comprei um negócio com a pessoa errada e levei um calote, mas eu acreditava fielmente, eu digo, Senhor, bora. E continuava dando aula, né? Chegou final do ano e nada. Chegou meu aniversário Nada. e nada. Mas ele começou a mandar algumas fotos. Então era foto de só uma foto de ferro. E eu digo, caraca, velho, isso aqui não tá nada parecido com o projeto. A gente ficou com muito receio, né? Porque imagina, você tava com uma empresa em Curitiba, fazendo um projeto que eles nunca fizeram. Nunca fizeram. E aí você Que a gente entrava não em contato, conhecia. às vezes o cara te demorava a responder, porque obviamente ele tinha outros projetos, né? É uma empresa onde eles fazem, né, trailer, essas coisas. Então a gente ficava naquela expectativa. Cara, o cara não manda uma foto, a gente não viu nada. Aí até que ele começou a mandar uma foto da carcaça, né, do truck, assim. Então aí foi esse momento que a gente começou até a respirar mais aliviado. Não chegou, né, pro meu aniversário, mas chegou em março. E aí a gente, né, nesse meio termo, a gente foi agilizando a parte burocrática, porque até então não existia nada. Então, será que eu posso chegar e dar aula no meio da rua, simplesmente? Ou a nossa ideia era dar aula dentro do parque, do bosque, porque é fechadinho, segurança, mas precisava de liberação. Então, entrei com um pedido, né, que nunca saiu essa liberação até hoje. Mas eu digo, não, pelo menos a inauguração, vamos tentar conseguir. E aí uma aluna conhecia alguém que trabalhava lá dentro, que era gerente, e aí ela conseguiu a liberação para a gente fazer a inauguração nesse dia. Mas a gente fez duas inaugurações, né? Uma para os alunos, que já eram nossos alunos, e foi algo fechado, reservado, né? Foi bem legal. E a inauguração do dia em si. Tu lembra dessa festa? Não, a gente vai falar da inauguração só no próximo episódio. Calma, não se aveste. Só que aí veio um problemão, por quê? Porque a liberação pro dia era na bancada lá no anfiteatro, e tinha um professor que ele se achava o dono do anfiteatro. E nesse dia ele não pôde dar aula porque a gente entrou com o truck para dar aula lá dentro. E aí foi, né, o nosso primeiro BO, isso já estando com o truck. Mas contaremos mais detalhes das inaugurações e dos próximos, né, BOs, porque o primeiro ano foi um ano de aprovação. Que era para saber se a gente não ia existir mesmo, viu? Né? Aguarde cenas dos próximos capítulos. Isso aí, tem muita história para contar ainda.